Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marcolino Braille. O professor Domingo Marcolino Braille é professor emérito da Unicamp, emérito da FAMERP, nosso pró-reitor de pesquisa. E este programa chama-se Saúde e Companhia porque, além do professor Braille e da minha presença, nós temos sempre um colega para discutirmos a problemática da saúde presente e o futuro da medicina de Rio Preto e da região. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Fábio Leite. Ele é o chefe da Oncologia Clínica do Hospital de Base. Ele tem sua formação em nossa instituição, onde fez residência em cirurgia geral, depois de urologia, e hoje ele abandonou a cirurgia e é um oncologista clínico. Não é que ele abandonou. Ele, além de ser cirurgião agora, ele exerce clínica. Exerce a clínica. Nós já falamos bastante aqui da cirurgia. O cirurgião, ele ainda é um barbeiro cirurgião, você não vai deixar de ser isso aí jamais. Nem quero, professor. Não, nem quer. Por quê? Porque você tem a mentalidade do cirurgião, que é de resolutiva, né? Aliás, mudou esse nome, né? Chama resolubilidade. Então, mas é isso aí e os conceitos são esses. Então, ele é de formação cirúrgica, mas aí ele se dedicou à parte de oncologia. Nós conversamos já e a gente sabe de tumores sólidos, né? Que é uma parte muito importante e a parte que mais é difundida. Assim, não, pelo menos pelo leigo. Né? As outras são as leucemias, as Hodgkin, etc., que é outro tipo de doença. Mas vamos ouvir o Fábio, que é mais importante para o telespectador. O Hospital de Base ele tem investido bastante no seu parque, em suas áreas, principalmente a área de oncologia. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde prevê que na América Latina um dos maiores índices de mortalidade será o câncer. E o Hospital de Base tem evoluído não só do ponto de vista estrutural, porque o que resolve não é só a estrutura, também do ponto de vista clínico. E o doutor Fábio Leite está aqui hoje para falar um pouco dessa evolução da oncologia no Hospital de Base. Por favor. Boa tarde, professor Renato, professor Braille. Antes de mais nada, queria deixar registrado aqui um prazer enorme que eu tenho de dividir essa bancada com vocês que foram e são meus professores, né? Porque uma vez professor, sempre professor. E eu respeito muito isso. Eu costumo dizer que eu não escolhi a oncologia, ela me escolheu e eu me apaixonei por ela. E depois de ter feito a residência na cirurgia geral, na urologia, então eu fiz 3 anos de oncologia clínica. E hoje eu estou chefe do serviço de oncologia clínica do HB. Os números em relação ao câncer, eles são alarmantes, é verdade. A estimativa para 2014 são 14 milhões de casos no mundo e para 2022, 30 milhões de casos no mundo. Não desanime, telespectador, isso é porque a expectativa de vida está aumentando. Quem não morre de nada, né, Fábio? É verdade. Vai ter que morrer de câncer. Mas é uma coisa boa, o sujeito não tá morrendo mais de diarreia, não está morrendo de doença infecto-contagiosa. Tem uma pessoa morrendo de dengue, mas isso aí é outra história a ser contada. Mas quem não morrer de nada, né, Fábio, vai ter um câncer. Tem os motivos para isso, né? Esse aumento da incidência de câncer tem vários motivos, isso gera bastante discussão. Desses 14 milhões para 2014, a previsão é de 8 milhões de mortes e 22 milhões em 2030, com cerca de 14 milhões de mortes. Então, o Hospital de Base tem se aparelhado para isso. Hoje, nós temos vários investimentos e a gente está procurando acercar o tratamento do câncer, nos acercarmos no tratamento do câncer com o ambulatório, o ICA, está sendo completamente reformado, remodelado. Aliás, foi construído um outro prédio, uma nova ala, e nós vamos passar para 27 salas de atendimento, climatizados, um lugar aprazível para esses pacientes, inclusive com salas de pequenos procedimentos.
Há o setor de infusão de quimioterapia, que é onde o paciente recebe o seu tratamento. Nós estamos passando de 13 poltronas, nós vamos para 40 poltronas, atendendo todas as resoluções normativas da Anvisa. Vai aumentar o número de capelas de fluxo laminar, que é onde as farmacêuticas manipulam as medicações. E também nós estamos com um projeto no governo federal chamado PRONON, e semelhante à lei Rouanet, onde a pessoa pode investir até 2% do imposto de renda devido, nós estamos com um projeto no Ministério da Saúde para que nós possamos remodelar o 4º andar do hospital de base, que é onde ficava a pediatria, que agora foi para o Hospital da Criança e Maternidade, e fazer uma ala de internação especificamente para o paciente com câncer, com a participação dos cuidados paliativos, enfermagem qualificada, todo o aporte, todo o recurso humano voltado para o paciente com câncer. Então, o Hospital de Base tem investido no tratamento ambulatorial, na consulta e na internação. Fora todo o parque tecnológico, né, hoje nós temos o PET-CT, né, que já está em funcionamento e é um grande aliado para quem faz o tratamento do câncer, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. Quanto ao parque tecnológico para a parte de tratamento, nós sabemos, está sendo feito um grande bunker lá, né? O dia que tiver guerra, eu vou para lá, ficar lá dentro. É verdade. Não há bala que chegue lá dentro, nem a bomba atômica, acho que não destrói aquilo lá. Então tem um equipamento muito bom, é um acelerador linear, né? Sem dúvida. Conformacional. Conformacional. O feixe é de... O feixe do... Não sei a especificação ao certo, é um aparelho ultramoderno de radioterapia. Antes de fazer a aquisição desse equipamento, nós visitamos vários hospitais, fomos conhecer as máquinas de radioterapia, conversamos com vários técnicos, engenheiros, e nós escolhemos assim, o que hoje tem de melhor. Só tem 5 aparelhos de radioterapia na América do Sul que podem se equiparar a esse, que já foi comprado, a gente está esperando chegar. E a casa dele está quase pronta. A casa está quase pronta, né? Ela precisa de toda uma especificação, paredes de chumbo, etc. A parede dele tem um metro e meio de concreto, fora alguns outros detalhes de chumbo, etc. Mas assim, 1,5 metro de parede. Então, assim, a máquina é muito forte. O que o professor Braille está falando, esse aparelho conformacional, é que a radioterapia, você tem tentado diminuir o foco, não é? Ou seja, para atuar em uma área menor e com isso não ter repercussão nos outros órgãos, nos órgãos adjacentes. Por exemplo, a radioterapia praticamente não se usava no fígado, no câncer de fígado, e hoje já tem alguns grupos no mundo usando essa radioterapia conformacional no câncer de fígado, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar, vou deixar já uma pergunta aqui no ar para o doutor Fábio Leite, que ele tenta explicar para a população o que é que a população pode fazer para evitar alguns cânceres. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado.
Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Fábio Leite. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta para ele passar para o telespectador o que é que você pode fazer para evitar um câncer. Eu gostaria de focar inicialmente na mulher. O que é que a mulher pode fazer de profilaxia ou de prevenção para o câncer? Bom, professor, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que os cânceres que devem ser avaliados como prevenção primária é o câncer de colo de útero, o câncer de mama e o câncer coloretal. Esses três devem ter avaliação populacional, porque realmente tem um grande impacto na sobrevida, na cura, etc. Então, o que as mulheres podem fazer? O Papa Nicolau, fundamental para... Exame de custo praticamente zero. Zero e Simples. acessível, né? Acessível. Então, hoje difícil a mulher que não tem uma porta de entrada para ir ao médico e poder fazer esse exame, né? Então, de fácil acesso. A colonoscopia, que também é um exame que deve ser feito a partir dos 50 anos, isso tanto para homem quanto para mulher, independente de sintomas. A colonoscopia é bastante interessante, é como se fosse uma endoscopia, só que é via retal, e também é um exame onde se faz um tratamento, porque caso o médico encontre algum pólipo, alguma lesão na mucosa, ele já faz a ressecção, e isso já é um tratamento. E os exames de mama. Lesões pré-cancerosas, né? Lesões pré-cancerosas, existem várias graduações, inclusive é fundamental que esse exame seja feito. Existe também a mamografia, que é um exame muito importante, recomendado para que seja feito após os 50 anos também, mas aí isso sofre alguma mudança conforme o histórico familiar, etc. Fora esses exames de prevenção que são muito importantes, tanto para homem quanto para mulher, existem várias situações de cuidado que a pessoa tem que ter para que as chances de ter o câncer diminuam. Por exemplo, o tabagismo, que a gente vive batendo na tecla, etc., mas que ainda é o grande vilão. Apesar de a gente notar pelas estatísticas uma diminuição do consumo do cigarro nos países desenvolvidos, a indústria do tabaco simplesmente mudou de endereço e hoje os países menos desenvolvidos, os países pobres, estão fumando muito mais. Então, isso é meio assustador, Fábio. Sabe por quê? Aqui no Brasil melhorou muito. O estado de São Paulo está bem bom. Sim. A última estatística que eu vi tem 14% de fumante, o que é muito ainda, né? Mas graças a Deus não se pode fumar mais no restaurante, não pode fumar no avião. Eu uma vez quase morri. Eu cheguei em São Paulo, eu vinha de Londres e eu fui internado. Porque era o tempo que podia fumar no avião, eu não tinha assento no lugar de não fumante, eu sentei do lado de uma senhora e ela fumando um cigarro atrás do outro. Eu falei, vai acabar, né? Uma hora acaba. O estoque era grande. Na hora que acabou aquela carteira, ela tirou um pacote. Não, eu cheguei completamente tonto. Aí eu estava ainda na residência, um pouco depois, eu fui lá para o hospital, os caras falaram, me internaram, tocaram soro na veia bastante, então você está intoxicado, realmente intoxicado. E esse era um problema sério que a gente tinha, que era o fumante passivo, né? Que você ficava na sala que fumava. Então, olha, o fumo, se a gente pode falar mal de alguma coisa aqui, não vamos falar mal do fumo. Não precisa nem falar mal da Dilma, só do fumo mesmo. Né? Você larga de fumar, que aí sim, põe o fumo de lado, porque eu já perdi muitos colegas. E tem mais uma aí, eu vou aproveitar. Eu sou cirurgião cardíaco e de tórax, né, minha formação. Se você não tivesse câncer, depois dos 60, 65 anos, talvez você não vai andar mais, porque o pulmão já foi de embrulho. Então, faça a escolha. Você quer viver bem ou quer viver mal? Quer viver mal, fume. Só isso. O problema é que a mulher está fumando mais, né? O homem tem deixado, a mulher tem assumido o cigarro. Existem observações
de que a indústria do fumo tem até feito uma modificação genética no fumo para que a pessoa se vicie mais rapidamente. Eu sempre brinco com os pacientes, imagine se o médico indicasse um tratamento para alguém e o tratamento fosse um cigarro e dissesse, olha, por favor, acenda isso, põe essa fumaça para dentro do seu pulmão. Eu acho que todo mundo ia achar que o médico era louco. Mas, infelizmente, existem essas persistências humanas. Fábio, diga-me o seguinte, e no homem? Nós já falamos do cigarro, nós já falamos da mulher do Papa Nicolau, e aí eu fui a Ubaíra, Bahia, onde eu comecei minha vida, como médico, onde nós, eu e a doutora Rita, nós escolhemos o Papa Nicolau, fazíamos a lâmina e mandavam para Salvador para estudar. Qualquer médico é capaz de fazer Qualquer médico, até eu fiz. Nós fizemos. Então, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, a obesidade é um problema, ela entra nesse rol? Ela entra, assim, a obesidade, principalmente, assim, nos casos da mulher, né? Porque a obesidade, com a produção endógena de estrogênio, que é feito na glândula suprarrenal, a obesidade é um fator de risco muito grande para câncer de mama. Então, a obesidade, assim, o obeso ele tem que entender que o sobrepeso ou o obeso mórbido, ele vai incorrer nas chances de morrer dos principais tipos de doença que mais matam hoje, que é a doença cardiovascular e o câncer, né? Então, e essa obesidade, na verdade, muitas vezes, ela vem ligada aos hábitos alimentares, não é só por algum distúrbio, e os hábitos alimentares, esse é um outro capítulo de quem quer evitar o câncer. Por exemplo, muita carne vermelha é um risco, defumados, churrasco, né? Enlatados, o churrasco mesmo, porque o churrasco, a carne do churrasco, ela tem alcatrão. Então eu costumo brincar com os alunos e eu falo, olha, se você vai num churrasco de fim de semana, fuma, bebe e que come o churrasco, né, você realmente está correndo um risco grande. E aqui na nossa região, um churrasco com álcool e cigarro é uma coisa... Rotineira. Rotineira. Então, uma das coisas que tem sido discutida hoje é a questão da avaliação para o câncer de próstata. Porque existem algumas correntes dentro da medicina que têm questionado a avaliação do câncer de próstata, se ela deve ser feita como preventivo. Existe uma instituição nos Estados Unidos, que é a Task Force, e que publicou, alguns anos atrás, um estudo mostrando que a avaliação preventiva para câncer de próstata não mostrou aumento de sobrevida global e, por outro lado, mostrou uma alta incidência de exames falso positivos, que são aqueles exames que não são câncer, mas que submetem o paciente a inúmeros exames desnecessários. E a tratamentos, isso que é o pior. E a tratamentos, a biópsias. Então, isso tem sido discutido, né? Aqui no Brasil, a gente tem duas correntes, pensando a respeito disso. Então, professor Fábio Leite, eu gostaria que no próximo intervalo você comentasse também sobre a endoscopia. O que o professor Fábio Leite está falando aqui, a medicina é assim, tem duas correntes, quase sempre, não é? Duas correntes de pensamento e de prática médica. Hoje ele está nos falando aqui que está em discussão o exame profilático preventivo de próstata. Eu gostaria também de saber o papel da endoscopia no câncer de estômago, mas nós vamos para o intervalo, não mude de canal. Vou deixar mais uma pergunta no ar para o professor Fábio nos responder a respeito da mamografia, que também existem dúvidas, principalmente dos Estados Unidos, também está cheio de dúvidas se vale a pena realmente fazer esse exame rotineiramente. Talvez seja mais evoluído, então ele permite que se faça uma escolha melhor de quem deve fazer o exame. Mas fica para o próximo bloco. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for,
Viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje discutindo um assunto extremamente interessante para todos nós, que é o câncer. E quando nós estamos discutindo aqui, imagine a população que você vê, nós somos professores universitários, então, na realidade, em última instância, somos gestores públicos também. Nós temos que ter a preocupação com esse dinheiro do SUS, que já é insuficiente, e gastá-lo bem. Por isso nós estamos discutindo aqui, ou às vezes, fazer um exame. Será que é importante fazer isso de screening de massa e examinar 100 mil pessoas para achar uma pessoa doente? Esse dinheiro, se fosse empregado, por exemplo, na profilaxia da dengue, não seria melhor? Então é isso que está em discussão, é isso que nós estamos discutindo aqui com o professor Fábio. A endoscopia, professor Fábio. Bom, a endoscopia continua sendo um aliado nosso, não faz parte, segundo a Organização Mundial de Saúde, o nosso INCA, o Instituto do Câncer, que seja feito a avaliação, a rastreabilidade populacional como prevenção primária, o câncer gástrico. Por outro lado, a gente vê uma alta incidência de mortes e de incidência mesmo de câncer gástrico no Brasil, infelizmente. Então, quando recomendar? Quando houver sintomas de câncer gástrico. Essa é a indicação, na verdade. Isso passa por emagrecimento, passa por dor retroesternal, dor abdominal, perda de apetite e vários outros, hemorragia, própria hemorragia, etc. É um exame muito tranquilo, feito com sedação. O paciente não sente nada porque ele vai estar dormindo e é um grande aliado. Com relação... Esse vale para a colonoscopia também. A colonoscopia, idem. O chato da colonoscopia é o preparo. Horrível. Porque tem que limpar o cólon para que o médico possa fazer uma boa endoscopia. Então, o que os pacientes reclamam realmente é do preparo. Quanto à mamografia, há indicação, salvo algumas situações de risco para o paciente, ela deve ser feita como rastreabilidade, prevenção primária a partir dos 50 anos. Dos 50 aos 69, essa é a indicação. Você vê a colonoscopia, realmente o preparo, nós trabalhamos com fígado cirrótico, nós pensamos muito em indicar uma colonoscopia, porque normalmente descompensa o paciente. Com essa evolução da radiologia, que às vezes a gente vê essas tomografias multislice praticamente navegar dentro do intestino grosso, você vê essa possibilidade de diagnóstico ser substituída a colonoscopia pela tomografia? Eu acho sim, eu acho que existe essa possibilidade. A diferença é que o exame radiológico, ele vai te dar apenas um diagnóstico, ele vai mostrar, olha, aqui tem ou não alguma coisa. A colonoscopia convencional, ela também te permite um tratamento. Agora, é claro que se nós diagnosticarmos assim as pessoas que realmente precisam da colonoscopia para fazer a incisão, retirar o pólipo, muito melhor, sem dúvida nenhuma, né? Mas faz parte do armamentário de rastreabilidade populacional, isso para a gente fazer a prevenção primária, mas também nas prevenções secundárias, que é quando o paciente tem algum sintoma, tem a doença já e logo nós conseguimos tratar. É importante que se saiba que 70% dos casos de câncer que são diagnosticados no início são curáveis. Olha, essa informação é extremamente importante, por isso eu sempre faço um paralelo com o carro. Quem tem o carro, a bicicleta ou a moto que for,
ele fica preocupado olhando ali, olha, 20 mil quilômetros fazer a revisão. Ele cuida mais do seu carro do que do seu próprio corpo. Então a população precisa entender que a hora fantástica de procurar o médico é quando ela não sente nada. Não é? Chega para o médico, por favor, me examina, que eu preciso que o senhor me diga que todos os meus órgãos e sistemas estão funcionando bem. Eu gostaria, olha a medicina como ela é extremamente complexa, não é? Enquanto o professor Braille e eu, nós estamos ali no centro cirúrgico, transplantando, fazendo uma cirurgia, estou imaginando uma sobrevida de 5 anos, 10 anos. Essa, normalmente, não é a rotina do oncologista, como o Fábio Leite falou aqui. É preciso fazer diagnóstico precoce, que melhora muito o resultado e a sobrevida. Fala para a gente, fala para o nosso telespectador, qual é o momento angustiante do oncologista quando ele já faz esse diagnóstico da doença avançada, aquele limite de dizer agora é só carinho, amor e atenção e a medicina não consegue mais melhorar a sobrevida. Como é que fica isso na cabeça do oncologista? Essa é uma linha assim, bastante tênue e que eu acho que passa pelo próprio ser do oncologista e de uma maneira de se comportar e também de obedecer aos parâmetros que a gente tem dentro do Código de Ética. Sempre que possível, eu mostro para os pacientes quais são as chances que eles têm. Por que sempre que possível? Porque às vezes durante as consultas nós identificamos pessoas que não querem saber a respeito da sua doença e eu procuro respeitar isso. Mas essa visão humanística que o oncologista clínico tem que ter, todos os médicos, mas o oncologista clínico ele lida muito de perto com a questão da morte, tem que levar em consideração também aquilo que o paciente deseja. Até onde ir, até onde o tratamento que eu vou fazer, ele vai diminuir a qualidade de vida do paciente ao invés de beneficiá-lo. Até onde eu estou tratando a ansiedade do paciente, do familiar ou a minha própria. Então, isso tudo eu penso muito a respeito e é algo que eu tenho procurado levar na minha vida prática e passar para os alunos, para os residentes. Não existe uma linha de corte que fale você vai até aqui ou até ali. Isso é muito variável com cada paciente e de uma conversa aberta. Mas sempre levar em consideração que a gente tem que ter a condição de saber o quanto a medicação, o tratamento vai ser ou não benéfico para o paciente. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de transmitir um pouco do que a gente faz, função precípua da universidade, da faculdade, a produção de conhecimento e nos colocarmos assim à disposição. Hoje o Hospital de Base, a Faculdade de Medicina são orgulhos de Rio Preto e região e a nossa intenção é melhorar a cada dia para atender a população. Nem a abstinência, nem o excesso fizeram a felicidade de alguém. Voltaire. Então isso não é só para o álcool. É para o álcool, é para a comida, é para a bebida, é para o trabalho e é para o lazer. Professor Braille. Eu acho o seguinte, vou deixar uma mensagem de fé. Isso é da Madre Teresa de Calcutá. O que se contrapõe ao medo não é a coragem. O que se contrapõe ao medo é a fé. Então tenham fé, que a fé, como está escrito nas Escrituras, a fé remove montanhas. Ela remove realmente montanhas. Mas acreditem também na medicina. Deus tem dado a possibilidade de que a gente use essas tecnologias para dar mais saúde para você. Paz e saúde, até o próximo programa. Paz e saúde.